E aí galera do canal de cobertura, hoje tem mais uma resenha e hoje é sobre um livro de educação física. Rola a vinheta! Então galera, hoje eu vou falar vou fazer uma resenha de um livro muito citado nos concursos públicos que se chama Da Cultura ao Corpo, do professor Josimar Dalilo. É um livro bem legal e mostra a visão antropológica sobre a educação física. Basicamente, o livro não tem muitos segredos assim. O livro se baseia em uma pesquisa que foi feita em 20 escolas do estado de São Paulo, onde são feitas entrevistas com os professores e ali é relatado como eles conseguiram chegar nas escolas. Falaram que alguns professores falaram que não tinha tempo para entrevista, aquelas coisas. Tem diretora que falou que ia atrapalhar a aula deles. Então essas coisas de brasileiro que não ajuda a você ter um conhecimento, você tem que ir na raça. Então o livro, eu acho que por isso que ele é muito citado nos concursos públicos de educação física, né? Para você ver que ser professor é difícil, não é fácil não. No começo do livro ele fala um pouco sobre o que é antropologia, né? Que seria o estudo do homem inteiro, né? Que antigamente ele fala, né, que um observador, sei lá, inglês, vinha aqui no Brasil ficar com as atividades indígenas e ela achava que tinha coisas da cultura errada na cultura indígena. E na verdade não, é diferente. O que é errado para ele pode ser certo para a cultura indígena, mas antigamente era visto assim. Então, com o passar dos anos, com alguns autores falando, mostraram que não. Que o observador, quando for fazer um estudo antropológico, tem que levar em conta a cultura que está inserida também, não só a sua própria cultura. Então é uma ruptura difícil de fazer. Então tem muitos estudos antropológicos que falam que, não, isso, mas citam certo e errado. Quando você vê certo e errado é porque está errado. Porque não existe cultura nem certo ou errado, existe cultura diferente. Vai contando as entrevistas dos professores de educação física e perguntam para eles o que é educação física. Agora você pode fazer, diretor. Ficam cri, 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 cri. Tipo, muitos professores não sabiam o que falar ou falavam coisas aleatórias. Falavam, é uma aula para o corpo humano ficar melhor. Tipo, não era uma coisa abrangente. Enquanto as aulas de português, você faz aula de português para aprender a ler e escrever, matemática, física. Então, a maioria dos professores responderam aberto a esses questionamentos sobre o que é educação física. Por outro lado, uma controvérsia surge, que os professores de educação física falam que a educação física é quem cria o cidadão, que é a melhor matéria para fazer isso, porque através do esporte você pode ter cooperação, você aprende a lidar com lideranças, você aprende a respeitar o outro. Então, ao mesmo tempo que eles ficam para baixo, eles querem se auto-exaltar também, falando que a educação física é totalmente diferente e que só ela faz isso, como se as outras matérias não conseguissem fazer. Daí foram até questionados os professores de educação física, relatando esse fato, mas você não acha que português ou matemática também pode ajudar no desenvolvimento das crianças? E os professores falaram que acreditam que não, porque o que a criança vive é o lúdico. E ali na aula de matemática é muito raciocínio lógico. Então fica essa dúvida, né? Eu, como professor de educação física, eu entendo o que eles tentaram dizer, mas eu discordo. Eu acho que todas as matérias ensinam tudo sobre todos. Não tem uma que é maior ou menor. É um conjunto da coisa toda. Sim, senhora. Aí, ó, viu? Diretora para concursado. E eu acho isso. E no livro também dá a entender pelos autores que eles também tem essa visão que a gente está falando, que não existe uma disciplina que é mais ou menos, todas são iguais. E foi visto também que o professor de educação física geralmente não fica na sala dos professores, ele fica lá na quadra arrumando as coisas, mas que os professores se dão bem, pelo menos diz a pesquisa. O excluído ou o diferentão? Não, acho que o diferentão. Eu acho que é porque diz lá que eles estão arrumando o galpão, né, onde tem as bolas e tudo, enquanto os outros professores não têm essa tarefa. Também foi mostrado que o professor de educação física, ele é o oposto do machista feminista. Sei lá como é que chama, é tanta coisa assim, né? Não sei o que é, não sei se é feminista ou machista. Mas fala que o professor de educação física é pau para toda obra. Porque geralmente, ele, além de dar aula, tipo, se quebra um aparelho, ele tem que levar a TV até a diretoria. É ele que é chamado.
é sempre ele. E foi questionado, porque vários professores relatam que não gostam. Foi questionado, os professores de educação física, eles disseram que adoram isso. Que eles acham que fazem parte do trabalho. Então acho que é uma coisa de cultura mesmo, né? Por viver no meio da educação física, por geralmente eles não ser sedentário, para eles não tem problema. Agora já para um professor que é mais sedentário, que provavelmente não é de educação física, não estou falando que todos que não são professores de educação física são, é mais difícil. Então eles falam que gostam e mostram a dificuldade também do homem ser professor de educação física, porque muitos relataram que queria ser professor de educação física, mas a família não apoiou, porque falou, você não quer ser médico, que você não vira dentista, que você não ganha mais, para esses professores que são homens. Agora já para as mulheres, todas elas relataram apoio da família. Então fica meio naquele caso, né? Ser professor, por mais que a gente esteja falando de educação física, tem ainda um preconceito de ser homem ou mulher. Mentira! Sim, não por parte da sociedade, eu diria, mas por parte dos pais mesmo, porque os pais acham que o homem tem que ganhar muito dinheiro. Talvez como educação física eles não tenham todo esse dinheiro. Já as mulheres, geralmente, elas não estão para se prover. Ou estão na visão deles, não na minha, hein? Então, cuidado. Eles não estão, não é para se prover, e sim para ter uma coisa, uma área que ela goste e eles dão mais atenção. Não sei se é a cultura dos nossos pais, né? Mas eu vejo muito isso mesmo. Muitos pais não apoiam quando o filho homem quer seguir a carreira de professor de educação física. Ih, a diretora tá rindo. Eu lembrei do jovem, porque se não é homem, ele é meio homem. Desculpa. Não tem problema. Ela fica vendo série, muita série, gente. Então, daí agora vocês me digam, isso é machismo ou feminismo? Porque o homem está sofrendo com isso da sociedade, principalmente dos pais, né? Então, não é querendo, no livro não está querendo se vitimizar, é só um relato que comprovado pelos testes que eles fizeram. A família sempre apoiava mais as mulheres que os homens. Outro fato também que fala, outro fato importante é sempre lembrando que a cultura, não existe uma cultura predominante, existe a cultura que existe dentro de cada um de nós. E que muitos professores de educação física, apesar de se falarem que são abertos, que gostam da abordagem construtivista, não seguem essa linha. Porque os exames são feitos de forma tecnicista, que é sempre, vou ensinar o movimento certo para esse aluno. Daí eu vou dar uma prova para avaliar ele, lembrando que a educação física nessa época ainda não reprovava também. Eu vou dar uma aula e eu quero ver o movimento certo. Se o aluno conseguisse fazer o movimento certo, ele estava aprovado. Agora, se o aluno tem um movimento que não é considerado adequado, ele é punido pelos professores. Então, sai outra contradição. Porque como eles aceitam a cultura do outro, quando está errado, quando não segue o movimento pré-definido, o professor inibe ele de fazer esse movimento. Claro, o papel do professor é sempre orientar, mas às vezes alguém tem uma peculiaridade, ele consegue fazer o movimento de outro jeito. Michael Jordan mesmo, ele fazia várias enterradas diferentes dos outros, porque ele era o diferente. Imagina se ele quisesse seguir a linha, a regra. O Ronaldinho Gaúcho também, imagina se alguém falasse, olha, você tem que bater na barreira só por cima, não bate por baixo. O cara criou cobrar falta por baixo, todo mundo pula, ele faz o gol por baixo. Então é aceitar e tentar mostrar para a pessoa, olha, existe essa outra maneira muito certa. Mas como diz a música, né, fácil falar, difícil fazer. Porque como você vai orientar o aluno, falar que o que ele está fazendo é errado e ao mesmo tempo não puni-lo? Às vezes você não pode, não é nem por palavras, mas só de você falar que está errado, ele vai ficar com aquilo na cabeça. Então você tem que tomar muito cuidado com o que você fala. Então é isso, galera. Hoje fiz uma resenha de um livro de educação física que todo mundo me pede. Todo mundo, minha diretora. E eu sei que vai dar bastante views, mentira. Porque cai bastante em concurso público, eu estou estudando aí para concurso também. Sempre fico na dúvida, é sempre bom ter um resumo de vídeo, né? Lembrando que o que eu estou falando aqui não exclui a leitura do livro, é só uma resenha. Mas eu recomendo, é um livro muito fácil de ler, acho que tem 90 páginas só, pequenininho. Eu tava com ele aqui, ele tá no carro, mas eu tô com preguiça de descer. A diretora não quis ir também. Eu me ofereci. Não, mentira. Ela não é professora de educação física porque ela é sedentária e não quer ser proativa. Tem duas pessoas de educação física
físico na minha vida. Tá bom já. Eu sei a terceira. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal se vocês gostaram dessa disciplina aí de educação física, de resenhas de livro, desse assunto. Pode falar que tem vários outros que eu posso citar aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado. Valeu aí, gente. Até semana que vem.